irmão, aperfeiçoar. É que nem um casamento, ele não vem pronto. A cada dia ele é aperfeiçoado. A cada dia ele é trabalhado. Quem está entendendo? O homem procurando conhecer a mulher e a mulher procurando conhecer. É um processo. O casamento, quanto mais dura, mais a demonstração de que os dois estão se conhecendo. Quem está entendendo? E a prova é clara. E a prova é clara de que Elias ainda não estava do jeito. Ainda não estava do jeito que Deus queria. Por quê? Porque quando ele fecha o céu, Deus chega para ele e diz: Elias, sai daí e vai para Querite. Lá eu mandei, ou seja, dei ordens para que os corvos te tragam pão e carne pelo amanhecer e pelo atardecer. Lá tu vai ter água diretamente da fonte. Até aqui tudo bem, mas tu sabe o que quer dizer Querite? Uau! Querite quer dizer lugar da lapidação. Uau! Esse glória aí foi para Jesus mesmo, tem certeza? Deus disse: vai para Querite, ou seja, para o lugar da lapidação. O que Deus está querendo dizer com isso? Tu é um baita de um profeta. Aos olhos de todo mundo, aos meus olhos, ainda tem alguma coisa para mudar. Quem veio para mudar nessa noite ainda mais? Quem veio para buscar mudança em Deus por meio da mensagem, por meio dos louvores, por meio da adoração, levanta essa mão aqui e faz sinal de que está vivo. Presta atenção. Aos olhos da tua casa, aos olhos de alguém, talvez você esteja 100%, eu esteja 100%. O Jânio é um baita de um pastor, o Jânio é um baita de um pregador, o Dedé é um baita de um cantor, o João é um baita de um pastor. Isso aos olhos das pessoas, mas aos olhos de Deus, Deus está dizendo assim: ele de fato é um baita disso, mas ainda tem muito o que mudar. Uau! Se é humilde, você recebe isso? Uau! Uau! Quem se vê pronto é reprovado. Uau! Quem se vê Diante de Deus se veja todo o tempo reprovado, que Ele te ajuda a se aperfeiçoar. Por isso que Ele disse: quem quiser ser o maior, procura com urgência ser o menor. Quem quiser ser servido, sirva aos teus irmãos. Quando você se coloca, ainda por maior que seja, na condição de pequeno, de alguém necessitado, Deus é que vem suprir você. Quem recebe isso aqui? Cadê a mão? Então João voltou da missão. Agora vai entrar em João. Vamos o relógio. João acabou de voltar da missão com seus colegas, discípulos que mais tarde seriam o quê? Apóstolos. Motivados pela missão que foi, e diante dos resultados que ele conquistou, que ele viu, que ele ouviu, cegos voltavam a enxergar, paralíticos voltavam a andar, coxos começavam a andar, leprosos eram curados. Ele voltou alegre da vida. Jesus olhou para ele e disse: alegrai-vos antes. Obrigado, Yuri. No vosso nome está escrito no livro da vida. Uau! Jesus, com essa palavra, Ele não proibiu nós de expulsarmos demônio. Jesus não nos proibiu
proibiu de fazer o bem sem ver a quem, de procurar levar cura para quem está enfermo, de procurar levar a palavra de edificação para quem está fraco. Ele não nos proibiu de levantar quem está caído, não, mas ele deixou bem claro a sua prioridade. Uau! A prioridade é a salvação. Aí, Janderson. A prioridade é o quê? Salvação. Não estou proibindo você de nada. Continue fazendo, mas sem se esquecer jamais da salvação. Quem está entendendo? Eu tinha muita vontade de tempo para me entrar nesses dois negócios, nesses dois quesitos: salvação e dons. Eu tinha muita vontade de entrar. Então, pelo menos uma meia hora em cada um aqui. Uau! Porque quando você está só na parte dos sinais, dos milagres, o perigo de você achar que aquilo até pertence a ti, que é teu, porque tu é bonito, tu é moreno, tu é louro, tu é alto, tu é, sei lá, jeitoso, é grande. Meu Deus. Quando você está no quesito da salvação, você entende que no passo em falso você pode perder. Uau! Aleluia! João olhou e disse: mestre, Marcos capítulo 9, versículo 38, mestre, vimos uma pessoa nessa missão que a gente foi, expulsando demônios em teu nome. Nós o repreendemos e pedimos que ele fizesse isto, porque ele não era um dos nossos. Observou que é carnalidade e não espiritualidade? Pelo simples fato de que aquele homem expulsava demônios Em nome de Jesus. e não era da tribo, ou seja, do grupo de discípulos de Jesus, ele proibiu, como se o que aquele rapaz estivesse fazendo é errado. Ele não é um dos nossos, então está errado. Meu Deus. Oh, vontade de reclamar. O que então quer dizer? Como muita gente lá fora diz, tem gente que não é espiritual, vai, pelo fato de ser carnal, o que ele faz, ele não quer que você faça também. Meu Deus. E quando você faz alguma coisa, que aquilo é mais do que ele nunca reconhece você. Se depender dele reconhecer tributos em você, você morre e ele não abre a boca para te elogiar. Sabe qual é o nome que se dá para isso? Soberbo. O soberbo jamais reconhece tributo em ninguém. E se ele reconhecer, jamais ele abre a boca para confessar. Meu Deus. Uau. É o primeiro exemplo de carnalidade e nunca de espiritualidade. O espiritual é diferente, eu vou concluir porque eu quero passar da ideia. Dá lugar, apóstolo. O espiritual é diferenciado. Ele sempre se coloca como menor, procurando fazer de quem é pequeno, ainda que menor do que ele, maior. João, o que não é o discípulo, mas o profeta, o primo de Jesus, de besta não tinha nada. Ele disse: o que importa Uau. é que eu diminua Uau. e que meu Senhor cresça. Quem é espiritual se comporta dessa forma. Ainda que eu tenha sido levantado para endireitar o caminho dele no deserto, ainda que eu tenha sido levantado para pregar, jamais eu posso acreditar que o que eu tenho é meu. Tudo é dele para ele. Se tudo quanto você tem é dele para ele, levanta a mão e se me levanta e dá um lado de glória. Carabacalaba. Aleluia.
Meu Deus. Enquanto você aplaude e vai glorificando, ele vai te moldando. Ele vai aperfeiçoando. Aperfeiçoa tua palma, aperfeiçoa tua glória, aperfeiçoa tua adoração, aperfeiçoa tua intimidade, aperfeiçoa. Só segura aqui pra mim no banheiro rapidinho, tá? Tá ao vivo, hein? Olha o motivo, cara. Presta atenção que ele estava dando uma de Jonas. Ele estava dando um de irmãos de Davi. Só aparência. Jonas, o profeta, quando foi levantado por Deus, Deus só levanta aqueles a quem Deus tem propósito. Mas ele ainda não estava aperfeiçoado. Glória. Eu conheci um rei na Bíblia que morreu coberto de bicho porque não deu glória a Deus. Quando Deus levantou Jonas, é porque Deus viu nele qualidades para ser de fato um grande profeta. Mas ele se revelou que ainda não estava preparado. Qualificado. Por quê? Porque quando Deus mostrou para ele onde era a missão, a cidade de Nínive, ele se revelou como alguém carnal e não espiritual. Porque ele queria que o Deus deles era deles, como se Israel tivesse comprado Deus. Quer dizer que o povo para ser salvo é Nínive? Ou não? Ele não disse voltou na cara de Deus, vai pegar um barco voltando ao com. As atitudes de João aqui está igualzinho. Andava com Jesus. Eu dava uma pancada essa semana uma pessoa tão grande. Eu deixei todo o rosto sem dar um murro. Eu disse, desde quando o fato de se andar com Jesus quer dizer que é crente? Desde quando o fato de se dizer que é de Jesus quer dizer que é crente? Aí eu citei um exemplo. É igualmente o número de pessoas que já andou comigo dentro do meu carro. Se eu for contar a quantidade de pessoas que andou do meu lado, vendo eu pregar manhã, tarde e noite, a maioria, 90% tem tudo desviado. O que estava neles era mais forte do que estava em mim. Mas por culpa de quem? Deles. Porque a partir do momento que você quiser que o que está na vida do apóstolo seja mais forte do que está em você, você atrai quando você me respeita. Glória a Deus! E aí, irmão? Eu concluo. Eu disse o que eu já levei de gente, o que eu já botei de gente para trabalhar nessa obra aqui, que me via pregando de manhã, no café da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite. Eu pregava 5 mensagens por dia. Cadê eles? Cadê eles? Eles foram privilegiados, Jeová. Eles foram privilegiados de andar do meu lado há muito tempo, mas nenhum se tornou de mim. Está pegando ele? Tu quer que um cara faça o checkmate? Uau! Andou 12 com Jesus. Dos 12 que andou com Jesus, nenhum teve a bagagem espiritual igual a de Paulo, que nem andar com ele andou. Verdade. Está provado que o fato de se andar do lado não quer dizer que se aprende. Uau! Está provado que às vezes o fato de dizer eu congrego do lado do apóstolo, alguém pode dizer assim, apóstolo grande é um de Deus, mas nem sempre quem está do nosso lado ou quer ser. Alguém pode dizer, eu conheço a mãe desse menino, eu conheço o pai desse menino, o pai é gente boa, a mãe diz que arreda, o filho não quer nada.
quem? Se a mãe é gente boa e a mãe diz te arreda, o filho aprendeu com quem? Se tu é um bom obreiro, um bom irmão, tu é um bom pastor, uma boa pastora, os membros estão aprendendo com quem? Se os membros da igreja no mundo não é igual o pastor, não é igual o apóstolo, não é igual o bispo, está aprendendo com quem? Uau. Se morre de pregar, rapaz. Tosse que eu estou com a garganta irritada há 4 meses. Morre de pregar. Quando o cara sai da igreja, vem ali, escuta alguém, dá uma ouvida, alguém que escutou o teu anjo da igreja. Uau. Mentira ou verdade? O filho, tu prega para o filho o dia inteiro, ele vai para o colégio, chega no colégio, o colega ensina ele. O que ele aprendeu em 10 minutos vale mais do que tu o dia inteiro ensinando. Uau. Mentira ou verdade? Eu disse essa semana, eu disse, dos 12, quem recebeu os 9 dons do Espírito Santo? Só Paulo. A quem mais foi dado o Espírito Santo para escrever aquela ruma de carta? Paulo. A quem mais, fala Paulo? Ninguém. Com a mesma quantidade? Paulo nem andou com Jesus fisicamente. Essa semana eu vi um amigo meu que eu estava 15 anos sem ver ele. Ele me abraçou, chorou, eu também chorei. Ele disse, Jana, tu sabia que tu é meu irmão? Tu não é meu amigo não, tu é meu irmão. Uau. Mais do que nascido pelo ventre da mamãe. Eu disse assim, é recíproco. E nós dois choramos no meio da rua. Meu Deus. Aí ele pegou e disse uma frase que eu digo sempre aqui. Ele disse, o fato da distância de eu morar numa cidade, em outro estado, não quer dizer que eu não tenho respeito por ti. Eu continuo te amando e orando por tua pessoa. Às vezes o de fora ama mais, pega mais, tem apego mais, tem mais respeito, mais admiração pela gente do que o de casa ou de próximo. Sim ou não? Sim ou não? Eu disse, João disse isso quando ele ainda precisava, ele estava se revelando sem saber que ainda estava precisando ser aperfeiçoado. Uau. Quem me entendeu de galera? Mas eu louvo a Deus porque o final de João foi muito melhor do que o princípio. Para me fechar, checkmate, 8:15. Eu citei o nome dos irmãos de Davi. Uau. Era um irmão do mesmo pai, nascidos na mesma terra e na mesma casa. Mas quando Davi compareceu no vale para guerrear, tu sabe o que foi que eles disseram contra Davi? Ou tu já esqueceu? Uau. Eles olharam para Davi com um anso de revolta, como quem não diz, nós somos homens adultos, refeitos nesse moleque da baixa das Tereza, para não dizer o palavrão, para encher o saco da gente aqui, porque assim, quem não faz o que você faz, tem raiva de ti quando tu faz. Os irmãos de Davi chegam para ele e dizem, ei, Ricardo, é que tu mesmo, macho. Davi disse, o que foi que tu veio fazer aqui? Com quem tu deixou aquelas poucas ovelhas? Com quem diz irresponsável? Já são poucas, tu quer botar fim no resto? Eita lasqueira. Vagabundo. É. Se fosse indo uma manada enorme, se perdesse a metade, o papai lá estava rico e nós também. Agora aquelas poucas ovelhas tu deixou com quem? Vagabundo. Que tu abriu mão das ovelhas e do pasto, vem para cá. Davi calou eles quando disse, eu deixei em boas mãos. Quem é de Deus é responsável? Eu preguei sobre isso. Uau. Mas observa o ranço. Uau. Observa a empatia, a forma como eles se conduzem, falam, agem diante de um irmão.
Porque eles sabiam da espiritualidade de Davi. Ele sabia, Davi pode não estar 100%, e eu finalizo, aperfeiçoado, mas ele está muito melhor do que nós. Quem vai se aperfeiçoar ainda mais, quem vai se aperfeiçoar ainda mais, quem vem buscar de Deus ainda mais, quem vem buscar, quem vem buscar. Fica de pé. Meninos corredores, mais uma vez lá atrás também. Os que estão aqui, voz ao mar. Eu vim para me aperfeiçoar.